uma vez, uma alegria, né? Muito feliz por estar aqui reunido com cada um dos irmãos, para juntos podermos louvar e glorificar o nome de Deus, amém? Amém. Desde já, convido os amados irmãos a ficar de pé para louvarmos em 154 do canto cristão. 154, 154. Firme nas promessas. E muito conhecido de todos. Amém? Louvemos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, convido nosso irmão Neto para orar por esse culto nessa noite. Oremos. Te agradecemos por este dia, por esta manhã, pela iluminação da noite dia, pela iluminação do Evangelho, por estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Obrigado por dia de hoje, por tudo que preparado de manhã, gravar nossos corações, para que nós possamos aprender mais e mais, colocá-los em prática. Também, Senhor, abençoe o pastor, para trazer a palavra, possa abençoar com sabedoria, capacidade de vida, cada dia mais, para sempre poder fazer a palavra com o verdadeiro Evangelho. Obrigado, meu Senhor, pela minha salvação. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Gostaria que os amados abrissem suas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17, dos versículos do 5 ao 8. Jeremias 17, dos versículos 5 ao 8. Também, mais uma vez, muito feliz, né? A visita do nosso irmão Jauan, sua esposa na casa, seus filhos, sua família. Deus os abençoe. E sejam todos sempre muito bem-vindos. Amém? Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao 8. Amém? Amém.
E diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tomagueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Amém? Amém. Então, que os irmãos possam meditar nessa palavra. Agora, gostaria de convidar as irmãs para trazer um louvor aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. As irmãs têm uma oportunidade. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Mais uma vez, que Deus possa abençoar as irmãs, né, que elas continuem sempre dedicadas a louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Agora eu gostaria de dar a oportunidade ao nosso irmão João para trazer aqui uma breve saudação para a honra e glória do Senhor. O irmão João está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Boa noite. E hoje foi meio trabalhoso lá em casa. Deu um vento contrário e a mulher, a minha esposa, com esse negócio de chapinha, deu chapinha no cabelo, quando abriu a porta, bom, aí a gripe panta, aí passou de deitado. Não é brincadeira, não. Se dá até está demais, é assim mesmo. Eu digo, geralmente a gente sempre abre a porta, não fica contrário, você foi aí pronto, entendeu? Tudo é falta de experiência nas coisas, mas tudo
tudo contribui para a nossa fé ser mais aumentada. Porque se na vida do cristão tiver tudo em ordem, tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa que aumentar a fézinha, um pouquinho da fé. Nem que seja o tamanho de um grão de mostarda, mas tem que aumentar. Eu glorifico a Deus até mesmo na doença, porque eu passei momentos muito difíceis, mas venci e estou vencendo. Porque Jesus mesmo disse, no mundo teremos aflição. Tem um ano, eu venci o mundo. Jesus como homem, 100% homem, como Deus, 100% Deus. Só que não se apresentava como Deus, se apresentava como Filho de Deus. Até mesmo lá na palavra de Deus diz que só a única parte que ele se apresenta como próprio Deus é quando aquela mulher ia ser apedrejada. Ele disse que quem não tem pecado tira a primeira pedra. Então saíram tudo de fininho. Até os próprios acusadores participavam daquela cena. Mas quando ela foi saindo, ele disse: mulher, que Deus tem os acusadores. Se não se foram, sobe. Então, cuidado para não pecar, para não te acontecer o pior. E nem eu te condeno, quer dizer, mesmo assim ele se apresentou como o Filho de Deus e como o próprio Deus. E era a única parte que a gente encontra na Bíblia que Jesus se apresenta como o próprio Deus. Vamos ler aqui em João 4, Evangelho de João 4, 46 ao 54. Tem por título A Cura do Filho de um Nobre. Evangelho de João 4, do 46 ao 54. A cura do filho de um nobre. É o título. Amém? Amém. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, rogou-lhe e disse rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não credes. Disse-lhes o oficial: Senhor, desde antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo, ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Amém. Amém. Perguntou-lhe, pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora que a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E ele creu, e ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre, quando ia já a Judéia para a Galileia. Você vê quanto a gente realmente sempre, agora à noite eu estava meditando, meu menino chegou de viagem, disse: pai, estou cansado, não sei o que, mas não filho é. Quando a gente está em dificuldade, oh meu Deus, meu Jesus, me ajude. Mas quando a gente está na abundância, é difícil nunca glorificar a Deus. Ninguém, meu filho, você chegou cansado, mas quando eu pensei, há 8 dias ele estava lá em Exu, na terra Luiz Gonzaga, e disse: ô pai, se tivesse saído no domingo, eu ia para a igreja. As coisas sempre é assim. Esse é oficial. Por que foi ter com Jesus? Porque sabia que dali ia fluir o milagre. Mas primeiro Jesus disciplinou, disse: olha, se não credes nos sinais, não vedes os milagres, né?
Mesmo assim, a gente, no dia a dia, a gente quer misturar as coisas do dia a dia com as coisas de Jesus. A santidade de Jesus é um ofício para a gente ter a base das coisas. Não se prevalecer, mas sim a fortalecer a fé. Isso é que Jesus nos adverte. Então, geralmente eu não estou corrigindo, nem estou advertindo a igreja porque não vem nem por isso. Não, geralmente a gente quando viaja assim, muito distante, a gente sempre fica cansado. Mas eu, graças a Deus, eu estou com 67, 68 anos. Eu nunca senti dificuldade para nada no mundo. Minha esposa, meu filho, você é? Eu digo, não, filho, porque eu tenho assim, se a da preguiça, a tal do desânimo me pegar, eu acho que só se for dormindo, porque graças a Deus, até mesmo quando eu sofri um acidente, eu disse, Deus, eu creio pela minha fé, se eu esteja com desejo do céu, porque se o homem for depender do homem, eu estou ferrado. Só te peço uma coisa, que perguntar, ai meu Deus, porque foi isso, ai meu Deus, foi. Não, a gente não tem, Jesus já fez tudo pela gente. Aquele sacrifício não foi em vão, é a nossa pura salvação. O perdão dos nossos pecados, é a bem-aventurança nossa. Agora, poucos botam em prática, mas nós temos que perseverar, porque lá no teu evangelho, só diz, aquele que não perseverar até o fim será salvo. Não, nós temos a salvação gratuita, não tem que pagar nada. A única coisa que nós fazemos é perseverar na fé e aplicar que Jesus é o nosso Salvador. Você tem essa certeza forte, firme, fundamental, pode ficar. Agora acontece o seguinte, faça por onde, porque o testemunho do crente é quem leva ele para a ruína e leva ele para a abundância. Jesus diz, se com a boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Então é isso que a palavra de Deus nos adverte. Eu acho muito lindo quando eu chego aqui na igreja, eu fico, entendeu? Jubiloso de alegria. Por quê? Porque eu vejo, nas outras igrejas, a gente chega um momento que sai, não sei o que, aqui não, graças a Deus, aqui tudo quietinho, o pessoal, parece que foi disciplinado para Jesus, mas quando Jesus pregava, todo mundo ficava calado, escutando a voz do Mestre. É lindo isso, porque nos fortalece, nos limpa o espírito, nos deixa mais firmes com as coisas, porque é muito bom. A família de Deus é assim, com graça, com paz e com alegria. Uma boa noite e eu agradeço o oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão, que o Senhor possa dar sempre sabedoria, né, para compartilhar a palavra do Senhor conosco. Amém? Amém. Agora eu convido nosso irmão Raul para orar pelo pregador dessa noite, orar pelo pastor, para que venha trazer a mensagem do Senhor de acordo com o que está escrito. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por mais uma semana, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa. Senhor, abençoa o nosso pregador, pastor Paulo, dá-lhe, Senhor, sabedoria, para que ele possa ministrar a tua palavra e edificar cada vez mais em nossos corações a tua fé salvadora. Te honramos, damos glória ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. As crianças estão convidadas para a escolinha. O professor hoje é Luciana. O pastor está com a palavra e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, Lídia. Boa noite, queridos amados irmãos. Boa noite. Disse o irmão Raul, glória a Deus, estarmos vivos e podermos glorificar o nome dele. Amém? Amém. Nós devemos estar nos preparando, nos organizando para irmos nos próximos dias 6, 7 e 8. Vamos, acho que no dia 7, no sábado, a comitiva vai sair até Soledade para lá participarmos juntamente com os irmãos de Soledade das conferências de aniversário da igreja lá em Soledade, com o tema a primeira conferência da Bíblia fiel na Paraíba, certo? As pessoas falam, mas Bíblia? Não, tem a Bíblia verdadeira, gente. Tem que ter cuidado muito com Bíblias falsas, Bíblias que cortam a dignidade e a honra de Deus.
E será uma conferência de suma importância. Claro, devemos honrar a Deus e glorificar a Deus, mas homens como o pastor Vilma, que seu filho, Álvaro, que trabalham na trilha italiana, eles fazem um trabalho que, se parar, a gente fica sem Bíblias verdadeiras no país. Vamos estar orando e pedindo a Deus que os capacite e nos capacite também a entender a palavra dele. Possamos estarmos indo, vamos combinar quem vai, aluga uma van para quem não tem carro ir, e os que tem carro vão de carro. Fica simples assim, não tem, faz uma comitiva, sai daqui todo mundo junto, volta todo mundo junto, com relação à questão do horário, para não estar andando alguém sozinho, fica tudo na proteção de Deus. Então podemos estar orando e pedindo a Deus também, orando pelos irmãos lá, pela organização do evento, amém? Amém. Outra oração que eu peço para os irmãos é pela saúde do irmão Zé Paulo. Ele me disse ontem que estava melhor, mas eu não sei qual é a real situação deles, né? Eu só sei de ouvir ele me falar por telefone. Eu não creio que ele tenha me dito tudo, me disse parte. Eu acho que tem mais alguma coisa, mas eu não sei. Vamos estar orando que ele se recupere e volte logo para estar no nosso meio, amém? E também pela saúde do irmão Raul e do irmão Neto, que estão aí em processos pré-operatórios. Irmão Neto, a gente não vai deixar ele fazer cirurgia, né, irmão? Só fazer os procedimentos, a cirurgia não. E nos estar orando também por todos os irmãos, uns pelos outros, que essa vontade de Deus para conosco, amém? Amém. Irmãos, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do 17 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 25. Amém? Amém. Assim está escrito na palavra de Deus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, que por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e é toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Santíssimo Deus, Senhor, rogamos nesta noite que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos conduza, Senhor, nos guie a entendermos a Tua santa e perfeita palavra, Senhor. E não somente, Senhor, entendê-la, Senhor, mas principalmente, Senhor, aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Que o nosso testemunho, Senhor, seja para Te glorificar e Te honrar, Senhor. Te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, gostaria que todos nós lêssemos em voz única o versículo 22. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Amém? Irmãos, o tema de hoje à noite é purificando as vossas almas pelo espírito na obediência.
Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como é dito lá no Evangelho de João, capítulo 1, a todos quantos receberam Deus no poder serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos, fato este que é irrevogável. Eu recebi, eu não aceitei, eu recebi o Senhor. Aceitar dá a ideia de que eu poderia também recusar. Eu aceitei, não, eu recebi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, me tornei filho, e esta situação é juridicamente irrevogável. Eu não sei se eu estou errado, o Raul pode me corrigir, porque trabalha na justiça, se já tem algum processo na justiça de filho querendo deixar de ser filho. Filho é filho. Acabou. Me tornei filho, situação irrevogável, eu repito, não se pode revogar, mas este fato por si só não me garante a comunhão. Eu ser filho não me garante comunhão com o meu Pai. No que diz respeito à salvação, toda obra é de Cristo. Tudo quem fez foi Jesus Cristo. Mas, como os filhos obedientes, nós devemos nos purificar, nos separar. Devemos buscar obedecer ao Senhor, que, como lemos, nos resgatou com o seu próprio sangue. Volta um pouquinho em versículo 13 de 1 Pedro. De 13 e 14. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Filhos obedientes. Filhos obedientes. Irmãos, a purificação do crente é feita por Cristo. Mas eu não tenho que buscar a purificação. Você tem que continuar aperfeiçoando a purificação. Porque em Hebreus, capítulo 1, nos diz quem nos purificou. Alguém aqui é esquecido? Tem esquecimento? Vamos ler Hebreus 1:3 e depois 2 Pedro 1, de 8 a 10. A purificação, nós temos que entender que a purificação dos nossos pecados foi feita por Cristo. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ser feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados. Aí, irmãos, não devemos esquecer dessa purificação. Ora, irmãos, lembre-te que antes de receber Cristo, tu era condenado. Quem estava pela manhã no culto, nós fizemos umas proporções lógicas, e uma delas que as pessoas dizem: Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém para o inferno. Eles estão certos, eles estão falando a verdade. Deus não vai condenar ninguém ao inferno. O homem já está condenado. Cristo veio para salvar desta condenação. Mas o inimigo é tão astuto que coloca palavras para enganar. Ora, fica tranquilo, Deus não vai te condenar. Certo? Correto? Por que não vai te condenar? Porque tu já estás
condenado. Que a referência está lá em João capítulo 3, versículo 18 e 36. Quem não crê já está condenado. Quem não crê, a ira de Deus sobre eles permanece. Ou seja, Cristo veio para nos salvar. Então, esta purificação, essa soberania de Deus, não nos permite esquecer do que Ele fez por nós, irmãos. Pelo contrário, devemos estar sempre em nossa mente, pensando, meditando, buscando entender a vontade dele em nossas vidas. 2 Pedro capítulo 1, versículo de 8 a 10. Amém? Amém. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há acepção de pessoas, pois aquele em que não há estas coisas é cego, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, e nada vendo, ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Meus irmãos, quando a Bíblia nos diz para buscarmos sermos fortes, firmes, constantes e não sermos estéreis, nos diz que devemos crescer na graça do conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A minha purificação feita por Cristo não tira a minha responsabilidade de buscá-lo. Quem estava de manhã, repito, no culto, viu que o ser humano natural é impossível de buscar a Deus. E nós só o buscamos porque Ele nos conduziu a isto. O ser humano só vai a Deus porque foi conduzido por Ele, foi levado por Ele, guiado pelo Espírito Santo. Então, não devemos esquecer da purificação dos nossos antigos pecados. Não devemos esquecer do que Cristo fez por nós. A purificação das vossas almas pelo Espírito da obediência. Eu sempre gosto de fazer ou de falar e mostrar a simplicidade da Bíblia. Os termos usados pelo Espírito Santo. Ele nos chama de quê? Filhos. Filho, por exemplo, a Estezinha de irmão Adivaldo obedece a Adivaldo para ser filha dele? Não, obedece porque é filha. A situação aqui é de parentesco. Eu sou filho, então filho obediente busca viver em harmonia, sabendo qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas, purificando-se pelo Espírito da obediência. Meus irmãos, o Espírito Santo que habita em nós nos capacita nisso. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz morada no crente. Agora, o que tu estás fazendo com o templo do Espírito Santo? Tu estás glorificando ao Pai? Tu estás adornando o templo do Espírito Santo ou tu estás destruindo o templo do Espírito Santo? Deus nos diz também que aquele que destruiu o templo, também Deus irá destruí-lo. Destruir o templo, viu? Destruir a pessoa. O Espírito continua salvo, eternamente salvo. É imperdível a filiação. Então devemos ter cuidado com a desobediência. Primeiro Deus nos chama para conversar. Depois Ele nos corrige. Depois você não quer nenhuma nem outra, Ele chama para perto de mim, que é mais fácil de tomar conta de você. Então vamos estar sempre orando para que a nossa obediência seja purificada, irmão. É sempre bom lembrar que o Espírito Santo, como está lá em Atos capítulo 15,
mostra qual é o instrumento que purifica os nossos corações. Atos 15, 8 e 9, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. A nossa fé é quem purifica os nossos corações. Agora, a fé em quem? A fé em Jesus Cristo. A fé unicamente na obra de Cristo. Então, irmãos, hoje à noite, com a introdução, nós vamos aprender 4 orientações do Espírito Santo para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar a purificação, aperfeiçoar a santificação, aperfeiçoar a separação, aperfeiçoar o erro da carne e o erro do Espírito. Evitar tanto o erro da carne como o erro do Espírito. A primeira das 4 orientações é: assim como recebeste Cristo, andai nele. Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 8. Colossenses 2, de 6 a 8. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A primeira orientação que o Espírito Santo nos dá é: assim como recebeste Cristo, andai nele. Não é parai, não é correr, é andai, é estar andando com Cristo. Você ficar parado é uma coisa, correr é outra. A ordem é andar. Andar com Cristo, estar sempre com Cristo. Como nós recebemos Cristo? Alguém sabe me dizer? Como é que eu recebo Cristo? Pela loucura da pregação. Nós não recebemos Cristo somente por sermos bonzinhos. Não somos. Nós recebemos Cristo pela pregação do Evangelho. Lá os irmãos de Gálatas, o Espírito Santo, usando Paulo, diz: como recebeste o Espírito Santo? Pela pregação da fé ou pelas obras? Ninguém recebe o Espírito Santo por nada de bondade nossa, irmãos. Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 3. Vai voltar um pouquinho. Versículos 2 e 3. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Irmãos, nós recebemos Cristo, o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho de Cristo verdadeiro, fato que mostra que é a soberania de Deus, fato que mostra que Deus é soberano e Ele, através do Evangelho sagrado, que é poder dele para a salvação, nos salva. Há um engano religioso muito grande quando diz que todos os caminhos vão chegar a Deus. Não, irmãos. Há um caminho para chegar a Deus: Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, paremos e pensemos. Pensa. Por que Cristo te salvou? Por que Deus te escolheu?
Será que foi apenas porque, eu quero salvá-lo? Será que ele não está esperando de vós coisas melhores? Coisas que acompanham a salvação? Será que ele salvou para tu ficar dormindo? Acorda tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Será que nós estamos aqui apenas para sermos salvos? Não, irmãos. A soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade. Responsabilidade de quê? De buscarmos sabedoria e inteligência espiritual, crescermos no conhecimento de Deus. Por favor, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Amém? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Para que tu fostes salvo? Para crescer, para frutificar, para mostrar o Evangelho, a loucura da pregação aos perdidos, para que Deus possa também usar você como instrumento para salvar pessoas. Não pegue a sua salvação, um tesouro que tu tens, e apenas guarde. Divida, multiplique esse tesouro, fale do amor de Deus para as pessoas. Se elas vão ouvir ou não, não é problema seu, irmão. Mas fale do amor de Deus. Não deixe a oportunidade passar. Pode ser a última oportunidade que tu tens de falar de Deus a uma pessoa. Eu já passei por isso. Eu tive um vizinho que morreu de uma forma trágica, que eu via todo dia e não falei do amor de Deus para ele. Eu sempre achava que ia ter a oportunidade. E ele morreu e o sangue dele vai ser cobrado da minha mão. Eu tenho plena certeza disso, e como tantos outros que já passaram, eu não falei. Não devemos, irmãos, deixar de frutificar em toda boa obra. Boa obra, irmãos, não é dar um prato de comer a uma pessoa, não, gente. Isso é obrigação nossa. Boa obra é falar do amor de Deus para os perdidos. Como é que tu queres encher a barriga de alguém e dar tchau para ele e ir para o inferno? Que obra boa tu fizeste para essa pessoa? Fala do amor de Deus primeiro. As primeiras coisas é sempre Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas que os homens buscam serão acrescentadas. Irmãos, Cristo nos deixou o exemplo para que nós sigamos suas pisadas. Seguir a pisada de Cristo é nos purificar de toda a imundícia da carne e toda a imundícia do Espírito, meus irmãos. Não é só fugir da imundícia da carne, é fugir da imundícia da carne, da imundícia espiritual. Qualquer local que não glorifica a Deus em verdade e espírito é uma imundícia espiritual. E eu não devo ser participante desta imundícia. Eu não devo compartilhar. Eu não devo me associar. Pelo contrário, eu devo me afastar. Uma das melhores maneiras, ou a melhor maneira que você tem de viver purificando a sua alma do erro é seguir a doutrina que contida na Sagrada Escritura e nunca seguir doutrina e preceitos de homem. Por favor, 2 Timóteo. Aliás, 1 Timóteo, perdão, capítulo 6, versículo de 3 a 5. Eu quero que os irmãos, depois em casa, leiam esses 3 versículos com bem calma e meditem neles, para você ver a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não é conforme, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, nas quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Meus irmãos, assim como recebeste Cristo, andai nele. Se você fala alguma coisa que não é conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, esta pessoa, você deve fazer o que dela? Se apartar, se afastar. Mas como você pode saber? Usando a Bíblia. Uma vírgula contrária à Bíblia, você sai, afasta-te. Senão tu vai ser o quê? Cúmplice. Vai ser participante de doutrinas estranhas às Sagradas Escrituras. E aí, irmãos, cabe uma reflexão. O mundo está cheio de ditas igrejas, onde toda honra, toda glória é dada unicamente ao homem. Onde o homem é quem é salvo, onde o homem é quem se mantém salvo, onde o homem é o Senhor e Salvador próprio. Numa igreja bíblica, de doutrina bíblica, portanto batista, jamais vai pregar que um homem tem poder de ser salvo por si mesmo, porque Cristo diz: ao homem é impossível. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, unicamente por Ele. Então devemos nos apartar de qualquer pessoa que pregue contrário a isso. Ah não, você tem que fazer isso, mais isso. Eu não. Cristo já fez por mim, amém? Cristo já fez por mim, amém? A segunda orientação do Espírito Santo, a obediência e uma vida separada é um dos fundamentos principais para um relacionamento íntimo com Deus. Eu só tenho um relacionamento íntimo com Deus se eu estiver em obediência. Eu posso ser filho? Posso. Em desobediência. Nem todo filho vai ser obediente, meus irmãos. Há filhos desobedientes. Nós temos uma passagem clara na Bíblia, é o filho pródigo. Nós não devemos ser filho pródigo. Devemos ser igual ao filho que ficou com o pai. Eu gosto muito dessa passagem que mostra que filho não deixa de ser filho nunca. Mas para eu ter comunhão, eu não posso garantir, por exemplo, se minhas filhas estando longe de mim, a proteção que eu posso dar elas estando perto de mim. Mesmo assim é Deus. Você, é claro que Deus está em todo lugar, mas quanto mais perto dele tiver, mais proteção você terá. E aí é nossa responsabilidade. Nunca esqueçam disso. Deus é soberano, mas a soberania dele não tira a nossa responsabilidade. Então, irmãos, por favor, 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19 e 20. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós já saímos com essa seguinte frase: a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quem nunca disse isso, hein? Quem manda na minha vida sou eu. Quem nunca disse isso? Mas nós não mudamos nossa vida. Nossa vida não nos pertence mais. Nossa vida pertence a Deus, amém? Porque Ele nos comprou. Então eu tenho que, irmãos, entender que essa capacidade de viver uma vida santa, através da santificação do Espírito, é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos filhos bons e obedientes. Quando Ele te salva, Ele quer que tu seja um filho obediente. Ele não quer que você, não, eu sou salvo,
Quem não tem o Espírito Santo jamais vai entender. Semana eu tive uma conversa na loja que a irmã Neto trabalha, o nome dela é irmã? Joel. E perguntei, Joel, amiga, se você morrer agora, para vai sua alma para o céu? Disse, por quê? Porque Cristo morreu para me salvar. Que coisa boa. E se você matar a irmã Elinete? Ela pensou, se eu vou concluir para o céu. Eles sabem. É uma salva. A pessoa que confessa a salvação, não mata a irmã Elinete, não, porque vai ficar viúva, vai ficar triste. É uma salva, confessa a salvação somente em Cristo. Pode até estar numa igreja que não pregue hoje a doutrina perfeita da Bíblia, mas não é a igreja que salva, irmão. Quem salva é Cristo. Agora, o salvo deve buscar estar em obediência, buscar seguir o que a Bíblia manda. Para mim é uma irmã que eu ganhei a mais, glória a Deus por isso. Fiquei muito feliz. Mas sabendo, irmão, que nunca há um espaço menor que seja para você se gloriar em você mesmo. Nem eu fiz isso. Não fez. Tu não fez. O Espírito Santo te conduziu a tu fazer. Eu sempre gosto de um termo bem nordestino, que é catucar. O Espírito Santo catuca o crente. Isso não é coisa de crente estar fazendo. Não faça isso não. E catuca com força, viu? Não é assim um toquezinho aí. Não faça. O crente tem o muro da transgressão, ele pula se quiser. Ele sabe que o muro é alto e que a queda pode trazer sérias consequências. Mas isso não faz com que ele deixe de ser crente. É crente em desobediência, mas não é também a vontade de Deus para conosco. Por favor, Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Amém? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que é perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Preste atenção, quem nos aperfeiçoa? Cristo, em toda boa obra. Para quê? Para fazer a sua vontade, não a nossa vontade, mas a vontade dele que nos resgatou com o seu próprio sangue. Vocês acham que Deus resgatou para a gente estar vivendo na imundícia da carne? Vocês acham que Deus nos resgatou para viver na imundícia do Espírito? Não, para vivermos separados, tanto de uma como de outra. As duas coisas são separadas e juntas, entenderam? É imundícia do mesmo jeito, uma é espiritual, outra é carnal. A imundícia da carne é natural, a do Espírito não é. Quem viu pela manhã, repito, na escola dominical, por mim eu vinha todo mundo para a escola dominical, viu? Mas vocês ficam tudo dormindo. Vimos de manhã que a natureza do ser humano é pecaminosa. A nossa natureza só nos leva para baixo. Já o Espírito não. O Espírito é purificado por Cristo. Amém? Amém. Irmãos, o terceiro. Ao levarmos uma vida separada, não merecemos nenhum tipo de glória. É muito comum nos balcões comerciais, principalmente nos neopentecostais, a seguinte afirmativa: seja obediente para receber as bênçãos de Deus. Irmãos, nós não merecemos nada. Tudo que tu fizer pela tua dívida, não pelo galardão, mas sim pela dívida. Romanos 4:4. Amém?
qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Eu sou devedor, eu não tenho como pagar, então não posso jamais achar que posso negociar com Deus. Ó Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço tantos dias sem faltar o culto. Ou se o Senhor me der isso, eu faço. Isso é promessa para santo católico. Deus não faz acordo conosco. O crente, irmão, o crente já recebeu todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais de bênçãos, irmãos. E Deus também nos dá as bênçãos temporais, viu? De tão bondoso que Ele é, mesmo sabendo que nós não merecemos. As misericórdias dele é quem nos faz estarmos aqui hoje, que se renova a cada dia. A misericórdia dele que nos permite vivermos, estarmos vivos. Tudo pela obra e graça e misericórdia dele, não por nós, meu irmão. Então não devemos esperar em Cristo só nesta vida. A nossa vida é espiritual, bênçãos celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos temporais, elas vêm, mas o nome já diz tudo, é o que? Temporal. E nós temos as bênçãos eternas. Nunca esqueça disso. Nossas bênçãos são eternas. A morada do crente não é aqui. Nossa mansão não é aqui. As mansões que tem aqui na terra não são para comparar as nossas mansões. Eternas, maravilhosas e na cidade santa, que é Jerusalém Celestial. Amém? Irmãos, o último dos tópicos que, na orientação do Espírito, o Espírito Santo nos orienta. Mas você pode entristecer, enciumar e extinguir. Entristecer, enciumar e extinguir o Espírito. Entristecer é quando você não segue as orientações. Enciumar é quando você deixa de fazer algo e faz a imundícia espiritual. E extinguir é quando você não aceita de jeito nenhum a vontade de Deus, do Espírito Santo em sua vida. Ele está lá, mas ele está, digamos assim, sem ter ação, sem te conduzir, sem te guiar. Ele continua em você, mas você está em desobediência. A Bíblia não extingais o Espírito Santo de Deus. Não apagais, não deixai com que a chama que habita em vós fique frágil, só aquele soprinho. Quem já viu uma vela acabar o fogo dela, ficando só. Mesmo assim é o salvo quando não está em obediência com Deus. A chama está lá, mas está sem efeito. Então, irmãos, devemos estimular uns aos outros, é o quarto tópico, para sermos obedientes. Não somos um corpo, a igreja de Deus não é um corpo, então cada irmão deve buscar auxiliar um ao outro, não apenas da boca para fora. E outra, eu sou muito forte na fé, a minha fé move montanhas. Aí você, por favor, divida um pouquinho comigo, que a minha é bem pequenininha, viu? Mas se tu diz que é forte na fé, tem que suportar os mais fracos. Ora, se eu sou fraco, eu não posso suportar o mais forte, porque irei derrubar o mais forte e cairei junto com ele. Ora, se eu sou mais forte, eu tenho que suportar, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 1. E 2. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para edificação. Irmãos, devemos estar nos ajudando mutuamente para a nossa edificação, suportando uns aos outros, purificando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Fazendo isso, tu vais experimentar a vontade de Deus em tua vida.
É muito simples você criticar um irmão ou até um perdido. É muito fácil dizer, fulano não sei porquê, fulano nem para a igreja está indo mais. Fulano não tem vontade de aprender. Porque nós temos um órgãozinho bem pequenininho, não muito pequeno não, é a tal da língua, viu? Ô bichinho perigoso. Muitas vezes você pensa, aí o pensamento, gente, Deus sabe distinguir o pensamento das intenções, viu? Deus sabe o que é um pensamento. Muitas vezes você pensa, aí pensa aquela besteira, você fala, né? Nossa língua é complicada. Então devemos usá-la para edificação. Se o que eu vou falar ao irmão não edifica, não ajuda, não diga. Muitas vezes é preciso falar algo mais contundente ao irmão, sim, mesmo que não o agrade, mas para edificação. Eu nunca vi, quando eu comecei a trabalhar em rádio, lá nos índios dos anos 90, aí tem um locutor antigo que dizia, eu quero fazer uma crítica construtiva. Eu disse, meu irmão, faça o seguinte, diga logo uma destrutiva, porque crítica é sempre crítica. Nunca ouvi uma crítica construtiva não ser destrutiva. Diga o que você não gostou, diga que eu tenho que melhorar, que eu vou buscar melhorar. Não vai fazer uma crítica, não está muito bom, mas não, meu irmão, não fez isso, está errado, vou fazer da forma correta. Você aprende assim, ninguém sabe fazer nada, você aprende. Mesmo assim a nossa relação com os irmãos. Eu não posso, eu conheço isso, irmão tem que conhecer, não. Se eu conhecer, eu tenho que repassar para o irmão, ajudá-lo, para que ele possa crescer e me ultrapassar. Glória a Deus por isso. Não há jogo de interesse numa igreja de Deus. Todos os irmãos são do mesmo tamanho. E importa que só uma pessoa cresça. Quem é? Cristo. Os demais, meus irmãos, devemos crescer no conhecimento de Cristo. Amém? Por favor, Colossenses capítulo 3. Versículo 12 e 13. Esta é mais uma orientação do Espírito para nós, os crentes, viu? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esta é a vontade de Deus em tua vida. Esta é a vontade de Deus em minha vida. Esta é a vontade de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, quando nós contribuímos, ou quando nós trabalhamos com todas as juntas bem interligadas, nós contribuímos para que a igreja de Deus cresça. E nós também evitamos que o irmão caia no erro doutrinário. Ora, se o irmão é menino inconstante, ele pode ser levado de lado a lado por qualquer vento doutrinário. Mas se ele está forte, com o irmão auxiliando, explicando, irmão, não é assim, não é desta forma, ele vai evitar o erro doutrinário. Não critique, ensine ao irmão. Não seja o super crente, seja um irmão. Eu nunca vi que o irmão seja maior que o outro, né? Estava até brincando hoje com minhas filhas, que quando eu era pequeno era muito amável com meu irmão. Meus filhos também, eu sempre fui menino, quando era novo era uma criança assim, irmãos, acima da média na minha bondade. Qualquer coisa ia para pedra, não tinha nem conversa, viu? Aí eu contei uma aventura que aconteceu comigo, irmão de Ildo Célio e meu irmão pastor Nísio, né? Aqui o menino mais novo sabe o que é, o mais velho sabe o que é rapadura preta, não sabe? Que era de engenho. A gente pegou uma briga, não sei porquê, aí ele dando a taxa da rapadura. Eu joguei a rapadura dele. Aí o pai não era mais de idade, mãe não deu tempo de me pegar, eu corri no circo, me mandei para a rua. Até hoje o pai me pega, graças a Deus me pegou. Era traquino, mas éramos irmãos. Eu fiquei com muito preocupado.
preocupação com a testa dele, que não quebrou a rapadura também. Graças a Deus era boa a rapadura. Mas não ia, ele era meu irmão mais velho, porque eu amo. Para mim, depois que meu pai morreu, foi bastante ser meu pai. Eu não tenho relação só de irmão com ele, é muito mais que isso. Eu amo assim, até mais do que a mim mesmo. E nunca fui maior que ele, nunca foi maior que ele. Ele sempre se tratou como esse irmão se trata. E nós somos o quê? Irmãos. Devemos nos tratar como irmãos, sem achar que um é maior ou menor do que o outro. Todos são iguais. Só um é grande, Jesus Cristo, amém? Só Ele merece honra e glória, amém? Nós não merecemos. Nós devemos glorificar Ele. Aí sim, a nossa responsabilidade é o nosso testemunho. Não é o que tu faz aqui na igreja, é o que tu faz na tua vida, no teu testemunho, aqui, no teu trabalho, na tua vizinhança, na rua. Tem gente que passa 2 horas na igreja como crente, é fácil, né? Mas a tua vida é teu testemunho. Glorifica a Deus na tua carne e no teu espírito. Purifica as vossas almas pelo Espírito na obediência. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos proteja. Amém? As crianças. Boa noite, irmãos. Agora eu vou ler na criação. O mundo, o céu, a terra e o mar, tudo Deus criou. O mundo, o céu, a terra e o mar, tudo Deus criou. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. Os animais e as plantações, tudo Deus criou. Os animais e as plantações, tudo Deus criou. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. Os passarinhos e os peixes, tudo Deus criou. Os passarinhos e os peixes, tudo Deus criou. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. Foi Deus quem me criou, eu sei, tudo Deus criou. Foi Deus quem te criou, eu sei, tudo Deus criou. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. E Ele disse que era bom, tudo é muito bom. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Amém. Que Deus abençoe as crianças, cada dia mais lindas.